Olá, vamos iniciar mais um episódio do nosso programa Questão Legal. Nosso programa trata de questões jurídicas que são relevantes na nossa sociedade. Meu nome é Renata Aragão, sou professora de Direito, advogada criminalista, e hoje temos conosco a professora Raquel, advogada, mediadora e conciliadora dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Olá, professora, tudo bem? Tudo jóia, professora Renata. É uma honra estar aqui para a gente explicar um pouquinho sobre o que são esses métodos, consensuais de solução de conflito. Iniciando aqui a nossa entrevista, vamos lá ao que interessa. O que significa métodos consensuais de resolução de conflitos? Então, professora Renata, o que acontece? A gente sabe que o Poder Judiciário, através dos processos, do juiz, não anda conseguindo resolver todas as questões. Os métodos consensuais de solução de conflito são aqueles métodos em que as próprias partes elas vão tentar resolver, às vezes com uma participação de terceiro que vai auxiliar na procura, de satisfazer aquele conflito. Ao invés de ficar demorando 10 anos em um processo, a gente vai buscar por esses novos mecanismos em que as partes são as protagonistas para a solução. Nós podemos dizer, professora Raquel, que nesses métodos iremos prezar pelo diálogo? Isso é prioridade nos métodos consensuais, que as partes possam falar, É um momento em que elas são escutadas para a gente entender melhor aquela situação, o que está se passando e elas consigam chegar em algum acordo. Há pouco tempo, professora Raquel, eu vi o Tribunal de Justiça divulgando sobre uma semana da conciliação. O que acontece nessa semana? As pessoas chegam lá de manhã e tentam resolver as questões? Ou tem algum quesito que é feito para a seleção desse momento? Ótimo. Então, o próprio Poder Judiciário, ele tem investido muito nessa questão da busca por acordo, em que as partes vão ser ouvidas, pela conciliação, e aí ele seleciona quais são os processos, que vão ser designadas as audiências para aquela semana. Então, assim, não é a própria parte, é o tribunal que estabelece, quais são as audiências, quais são os assuntos, e aí são marcadas para tentar, que as partes resolver aqueles processos que já tem lá uns 10 anos e não conseguiu nada, às vezes convidando as partes a comparecer, quem sabe, é possível fazer um acordo e finalizar o processo. Essa que é a ideia da Semana da Conciliação. Uma forma de tentar agilizar os processos que estão há muito tempo na justiça. Exatamente, e que a gente tem que pensar o seguinte, a justiça ela tem que ser efetiva, e quando a gente pensa em efetividade, a gente também pensa que tem que ter um prazo, Não adianta você ajuizar uma ação e ter 15 anos um processo, qual é a efetividade, Então, há essa preocupação, com essa questão da Semana da Conciliação ou da mediação, para que torne mais rápido, mais efetivo e normalmente a gente tem, através dos estudos e dos relatórios que são divulgados, que tudo que é resolvido através de conciliação ou desses métodos consensuais não retorna para o Poder Judiciário, é cumprido. Muito se tem falado, professora Raquel, sobre a conciliação e a mediação. Qual que é a diferença existente entre a conciliação e a mediação? Isso gera muitas dúvidas, porque a conciliação, se a gente for pegar a diferença que está estabelecida no nosso Código de Processo Civil, a conciliação são para aquelas situações em que não há um vínculo anterior entre as partes. Já a mediação pressupõe que haja um vínculo anterior entre as partes. Então a gente teria a conciliação para aquelas situações de banco, que chega uma cobrança indevida, ou você está questionando uma conta que não foi feita, e a mediação normalmente ela acontece nas ações de família, em que há um vínculo anterior. Claro que não é restrita só às ações de família, a gente também tem a possibilidade da mediação em uma questão empresarial.
o importante destacar é o seguinte: na conciliação, o conciliador, ele até pode sugerir alguma proposta de acordo. Vamos pagar de 50 vezes, qual que é o melhor caminho para você, né, parte autora, qual é o melhor caminho para você, parte ré, e pode sugestionar. Na mediação já é um processo. O mediador, ele não sugestiona, né? As partes vão ser ouvidas e através de algumas técnicas, as próprias partes vão construir esse acordo, né? Então, na mediação, a gente não tem uma participação de sugestão do mediador. Ali na mediação, né, acontece várias sessões e são as partes que constroem o acordo. Entendido. É uma forma, então, de solucionar um problema que às vezes é mais abrangente, tem questões anteriores que precisam ser resolvidas para se chegar num ponto de consenso. Exatamente. Às vezes, por exemplo, por que a mediação ela é tão efetiva nas ações de família? Às vezes você tem uma questão de divórcio. Não é simplesmente o divórcio, o rompimento do casamento. A gente tem filhos, a gente tem o patrimônio, a gente tem a guarda, a regulamentação de visita. E às vezes, para que a gente consiga que aquela família, né, continue após o casamento, né, a dissolução daquele casamento, um reconhecimento do pai, um reconhecimento da mãe, olha, o que é melhor para o filho, entender que apesar do casamento ter acabado, eles são pais, né? Entender quanto cada um foi importante na construção do patrimônio. Então, às vezes, são pequenas palavras, pequenos gestos e reconhecimento que vão propiciar, né, um melhor acordo. Tem uma nova modalidade de solução de conflito de forma consensual que o nosso Tribunal de Justiça tem divulgado. O Sejusc de Belo Horizonte, ele tem às sextas-feiras a constelação familiar. O que seria a constelação? Todo mundo que está litigando em algum processo vai ser obrigado a participar desse sistema? Como que funciona? Hoje, no modelo que a gente tem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a constelação familiar, ela está sendo utilizada dentro da mediação. Então, não é qualquer processo que é apto a passar pela constelação familiar. Hoje, a gente tem uma resolução da segunda presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fala o seguinte: lá na mediação, então o processo já está lá na mediação, o mediador verifica que é uma questão que pode sim passar pela constelação, por uma sessão de constelação familiar, e aí as partes, desde que elas aceitem, né, nada é obrigatório, aí elas vão poder passar para a constelação familiar. Não é atualmente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais empregue ou utilizada essa técnica de forma, né, individualizada. É dentro do processo de mediação lá no Sejusc. E as partes, se elas não concordarem, então elas não irão para essa sessão nem de mediação e nem de constelação familiar. Caso não queira participar, a gente dá continuidade, e caso não queira, sim, o processo vai voltar para o seu procedimento normal, para o seu rito normal, até que o juiz possa solucionar. E o advogado, professora Raquel, como que você vê o papel do advogado nas sessões de mediação, na sessão de constelação ele participa, ou naquele momento é importante só que as partes estejam presentes? Como você vê o papel do advogado aí como colaborador da justiça para a solução do conflito? Eu acho que o advogado, ele tem um protagonismo muito grande. Se a gente for até na nossa Constituição Federal, fala que o advogado é essencial à justiça. Só que a gente tem que entender hoje como que as causas são levadas para o Poder Judiciário, como que os números de processos cada vez mais estão aumentando e que litigar, brigar não é mais um melhor caminho. Então, qual que é esse papel do advogado? Colaborar. Entender que ele também vai receber os honorários dele, né? Utilizando e propagando essas técnicas consensuais. Às vezes, o advogado, ele consegue solucionar questões até
de forma pré-processual. Antes mesmo de acionar o Poder Judiciário, ele já consegue resolver as questões. Então, o advogado, ele não é obrigado, né, a participação dele na mediação. Caso ele queira, ele é convidado, mas lembrando que ali a gente quer escutar as partes e ali é um convite do advogado auxiliar nesse processo de solução do conflito. Então, não é para incentivar mais briga, e sim colaborar com a técnica. Na constelação familiar só são as partes, claro, que vão participar do processo. Existe, né, advogados que podem se valer dessa técnica da constelação familiar para entender melhor as questões do processo, mas dentro do TJMG, do Sejusc, o que a gente tem é as próprias partes que são convidadas, né? Você vê os métodos consensuais de resolução de conflito como uma forma de realmente resolver uma lide? Porque às vezes vemos que as pessoas ajuizam 3, 4, 5 processos, às vezes demandando a mesma coisa, e chegamos à conclusão que as sentenças judiciais não têm trazido a solução. Você vê esses outros métodos como forma de auxiliar a justiça a impedir essas novas ações que são propostas? Com certeza, com certeza. Eu acho que este é o caminho. Na verdade, quando você tem uma preocupação com a parte, quando você tem uma preocupação que se resolva de forma efetiva, em que as partes são ouvidas, provavelmente aquilo não vai virar uma nova demanda. Eu gosto muito de trazer exemplos. Na minha prática, já teve situações em que foi designada uma audiência de instrução e julgamento, em que o cliente falou: nossa, doutora, hoje é um dia muito feliz na minha vida, porque finalmente o juiz vai me escutar. E aí a gente foi para a audiência. A audiência durou 5 minutos. O juiz, ele perguntou se eu tinha alguma proposta de acordo e se o advogado da parte ré tinha alguma proposta de acordo. E não tínhamos, as partes não foram ouvidas e a audiência de instrução e julgamento encerrou. Aquela parte, ela saiu de lá extremamente chateada. E ali, qualquer que fosse a solução, ela não vai ficar satisfeita, ela não foi ouvida. E eu já vi situações, existe até, né, o Dr. Sam Stock, que foi quem começou com a ideia da propagação da constelação familiar no âmbito do direito, né, do pensamento sistêmico. Ele conta, ele como juiz, né, da vara de família, o número, quando ele começou a aplicar a técnica, a redução, né, do número de processo. Por quê? Quando eu entendo, né, através da constelação, o papel do pai, o papel da mãe, quais são as razões, o que está impedindo daquela família, eu não preciso ajuizar uma execução cobrando o pai alimentos. Entende? Por quê? Porque ali há né, nessas técnicas consensuais, há um protagonismo das partes. E aí ela sai, né, com a sensação assim: ai, finalmente olharam para mim, finalmente a minha questão foi solucionada, finalmente o que eu almejava ou o que eu queria ser escutado, né, diante deste processo, eu tive a oportunidade de ser ouvida. E aí soluciona. É quando nós falamos que a parte ela se sente importante naquele processo. Ela reconhece o lugar dela de fala, ela reconhece o local onde ela está e ela diz: eu também faço parte dessa história, então agora eu posso colaborar para resolver. E quem mais pode falar da história do conflito que a parte? Existem, né, outro exemplo que me veio aqui na cabeça, teve um processo de divórcio, né, que já tinha definido a pensão alimentícia, já tinha definido a questão do divórcio, a partilha de bens, a pensão alimentícia, a guarda compartilhada. E qual era o problema desse processo? A regulamentação de visitas. Hoje, né, a gente nem fala em regulamentação de visitas, utiliza até regulamentação de convivência. Por quê?
porque o pai queria ver 3 vezes e a mãe queria ver 2, né? Queria deixar que o pai fosse, né? Convivesse com a criança 2 vezes. E aí eu pergunto para você, é o juiz que tem que decidir? E qualquer que seja a decisão do juiz para aquela família, vai solucionar? Não vai. É uma questão muito mais, né? Que a gente vai entender por que tá tendo esse conflito. Por que um quer deixar 3, o outro quer deixar 2? O que tá acontecendo para impedir, né, uma melhor forma, né, um melhor reconhecimento do pai, um melhor reconhecimento da mãe. Então, assim, não é uma decisão do juiz que vai falar, então tá, vai ser 2 dias. O pai vai sair, né, não vai cumprir, às vezes, esses 2 dias, a mãe também não vai se sentir satisfeita e pior, quem mais fica prejudicado nessa situação seria, né, as crianças, né? Será, né, as crianças. Então, nós podemos dizer, professora Raquel, que hoje, se temos a opção de optar por um método consensual, ambas as partes vão sair ganhando, porque muitas vezes as pessoas têm esse sentimento no processo judicial entre ganhar e perder. E muitas vezes é entrar em um consenso onde ambos podem ceder um pouquinho e chegar a um acordo. O acordo, ele nem sempre vai ser bom só para uma parte. Sim. No direito, nós vamos dizer sempre que o acordo, ele é a melhor solução para um conflito, mas é necessário que ambas as partes cedam ali em algum momento. Muito obrigada pela participação, professora Raquel, e até o próximo programa. Eu que agradeço.